Bom, pessoal, então nessa aula agora eu vou falar para vocês sobre os átomos multieletrônicos. Então nós terminamos de ver os átomos de um elétron, né, que é o hidrogênio, e os que a gente chama de átomos hidrogenoides, né, o hélio+, por exemplo, lítio 2+. E agora nós vamos ver os átomos multieletrônicos, são aqueles que têm mais de um elétron, tá certo? Então, eu já mostrei para vocês, né, quando eu estava falando dos átomos hidrogenoides, do átomo de hidrogênio, que a equação de Schrödinger, quando a gente constrói ela para o átomo de hélio, ela não tem solução exata, né? Então a forma da equação de Schrödinger é essa aqui, né, do átomo de hélio. Eu tenho essa cara aqui, HH1 mais HH2 mais E ao quadrado sobre 4πε0 R12 psi R12 igual a psi R1R2. O que significa cada termo aqui? Esse HH1 é o hamiltoniano de um átomo hidrogenoide, do elétron J em um átomo hidrogenoide. Então é o hamiltoniano do átomo de hidrogênio, turma, que seria isso aqui, né? Que seria esse HH1, por exemplo. Ele seria menos H cortado ao quadrado sobre 2m, né? Laplaciano ao quadrado do elétron 1, né? Que é a massa do elétron 1, não é isso? Mais o potencial, né, de atração núcleo-elétrico, que na verdade é menos por causa da carga do elétron, que é Z é ao quadrado sobre 4πε0 vezes R ao quadrado, vezes a distância, né, entre o núcleo e o primeiro elétron, tá certo? Então aqui seria um R1, a distância do elétron 1 para o núcleo, e o do hamiltoniano do elétron 2 seria o mesmo. Tudo bem? Aí a gente está representando dessa forma. Então a gente viu que todo o problema aqui é esse termo de repulsão intereletrônica, né? Esse termo de repulsão intereletrônica aqui, que como ele tem uma coordenada que depende dos dois elétrons, a gente não consegue resolver a equação de Schrödinger para esse átomo. Se não existisse esse termo aqui, pronto. As autofunções seriam produtos das funções, de onda dos átomos hidrogenoides, e os autovalores seriam as somas das energias, tá, turma? Dos átomos hidrogenoides para os dois elétrons, que depois eu corrijo para vocês, tá? Mas aqui seriam os autovalores, né? Os autovalores seriam a soma das energias, tá? A função de onda, o produto, e os autovalores, a soma. Então, como o átomo de hélio é o sistema multieletrônico mais simples, né? Porque depois do sistema de um elétron tem um elétron. O primeiro sistema que tem mais de um elétron é o hélio, que tem dois elétrons. Então a gente vamos nos debruçar bastante sobre esse átomo de hélio. Depois vamos estender os conceitos que a gente vai ver para o átomo de hélio para os demais átomos multieletrônicos. Antes de prosseguir com esse estudo, nós vamos tentar dar uma simplificada na expressão das equações que a gente vai utilizar, usando as chamadas unidades atômicas, tá? Então, o que são as unidades atômicas? São unidades que costumam aparecer, né, que aparecem na equação de Schrödinger, mas que, como a gente sempre está tratando átomos e moléculas, a gente vai considerar essas unidades que têm números estranhos assim, grandes na hora de expressar, tá? Então a gente vai fazer com que todo mundo seja um. Então, por exemplo, acabei de mostrar aqui para vocês o hamiltoniano, né? Tá aqui o hamiltoniano. Então a gente usa H cortados, aqui seria a massa do elétron, aqui seria a carga do elétron, tá?
Então, a gente vai chamar tudo isso aqui de 1, tá? Vai chamar tudo de 1, porque aí vai ser em função dessas cargas e dessas massas. Então, a unidade de massa e de carga que vai ser usada vão ser a massa e a carga do elétron, que é o que costuma aparecer. Unidade de momento angular é o H cortado, que a gente viu que, por exemplo, quando você aplica o operador LZ, vai ser um múltiplo de H cortado. O L ao quadrado é L vezes L mais 1 vezes H cortado. Então, a unidade natural do momento angular é o H cortado. A unidade de comprimento vai ser o raio de Bohr, tá? Então, a gente vai considerar aqui o raio de Bohr é igual a 1. E quem é o raio de Bohr? Que a gente já viu algumas vezes, né? É 4πε0H cortado ao quadrado sobre a massa do elétron vezes E ao quadrado. Então, como esse raio de Bohr é 1, e aí em unidades atômicas, esse H cortado é 1, essa massa do elétron é 1, e essa carga do elétron é 1, o 4πε0 é 1 também, tá? Então, quando aparece o 4πε0 na equação tirânica, ele vai virar 1 também. E a unidade de energia que a gente vai utilizar é essa aqui, que vem da expressão da energia para o átomo de hidrogênio. Já vou mostrar para vocês. Então, a energia aqui é a massa do elétron vezes a carga elevada a 4 dividido por 16 π ao quadrado, ε0 ao quadrado, h ao quadrado. Tá? Então, fazendo isso que eu falei para vocês, as unidades atômicas são definidas da seguinte maneira. A massa em unidade atômica é a massa de um elétron, que o equivalente no SI é 9,109 vezes 10 a menos 31 kg. A carga é a carga de um próton, ou menos a carga do elétron, que é 1,6022 vezes 10 a menos 19 coulomb. Momento angular, constante de Planck dividido por 2π, que é o nosso H cortado. Isso aqui dá 1,0546 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. A unidade de distância, o raio de Bohr, né? Que dá esse valor aqui no SI, 5,29 vezes 10 a menos 11 metros. Energia, a expressão que eu coloquei para vocês, né? Que é M vezes E elevado à quarta, 16π ao quadrado, ε0 ao quadrado, H cortado ao quadrado. Aí isso aqui é a mesma coisa que E ao quadrado sobre 4πε0 a 0, raio de Bohr, tá? Se você quiser conferir, é só substituir o valor do raio de Bohr aqui, que você vai chegar nessa expressão aqui. Ela dá 4,3597 vezes 10 a menos 18 joule. E a permissividade, 4πε0. Como eu falei para vocês, 4πε0 vai ser uma unidade. Então, isso aqui dá 1,1127 vezes 10 a menos 10, coulomb ao quadrado, joule a menos 1, metro a menos 1. E aí, como eu falei para vocês, por que foi escolhida essa expressão para energia? A unidade de energia em unidades atômicas é chamada de Hartree. E a energia do átomo de hidrogênio no estado fundamental é exatamente 1 Hartree dividido por 2, menos 1 Hartree dividido por 2. Então, está aqui esse exemplo. Expresse a energia do EH nas unidades joule, quilojoule por mol, centímetro a menos 1 e elétron-volt. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, eu vou escrever aqui a expressão da energia. Qual é a expressão da energia? Massa do elétron é elevado a 4, né? Então, a energia é massa do elétron é elevado a 4 sobre 16 π ao quadrado, ε0 ao quadrado. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Acho que ainda tem mais algum. Então, H cortado, né? Isso, H cortado ao quadrado. H cortado ao quadrado, tá? Então, para eu calcular isso aqui em joule, é só substituir tudo pelas unidades do SI, que estão ali no slide anterior, né? Massa do elétron é 9,109 vezes 10 a menos 31, a carga 1,6022 vezes 10 a menos 16, só que isso aqui tudo vai ter elevado a 4, né? Opa! 16 π ao quadrado, valor da permissividade no vácuo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nele, que eu
É 8, alguma coisa, se eu não me engano, tá, turma? Esqueci de olhar isso aqui antes, mas isso aqui a gente... É 8,854 vezes 10 a menos 12. Então isso aqui é 8,854 vezes 10 a menos 12 ao quadrado. E o H cortado é o que está ali no slide anterior, 1,0546. 1,0546 vezes 10 a menos 34. Tá? Então, quando você calcula isso aqui, né, vai dar exatamente aquele valor, né? Vai dar exatamente aquele valor que está no slide anterior. Depois vocês façam as contas para conferir, que é 4,3597 vezes 10 a menos 18 joule. 4,3597 vezes 10 a menos 18 joule. Para passar para quilojoule por mol, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por 1000, né? Então, isso aqui é 4,3597 vezes 10 a menos 18. Eu vou dividir por 1000, por 10 elevado a 3, e vou multiplicar pela constante Avogadro, né? 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Isso aqui vai dar o seguinte. Vamos fazer essas contas aqui. Tá? Então, 4,3597 vezes 10 a menos 18 dividido por 10 elevado a 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que dá 2.624,54 kJ por mol. Em centímetro a menos 1, como é que eu faço? Centímetro a menos 1 é o meu nitil, né? Que é 1 sobre lambda. Não é isso? Como que eu relaciono isso com energia? Como eu sei que energia é Hν, que é igual a Hc sobre lambda, né? O meu 1 sobre lambda, que é o meu nitil, vai ser a energia dividido por Hc. Tá certo? Então isso aqui vai ser igual a energia em joule, tá ali 4,3597 vezes 10 a menos 18 vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8, dividido por... Opa, aqui já é energia. Aí eu vou dividir por... Eu vou dividir a energia por H vezes C. Ah, meu Deus. Pronto. H é 6,62 vezes 10 a menos 34. E C é 3 vezes 10 a 8. Então, meu nitil vai ser igual a... Vou fazer essas contas aqui. 4,3597 vezes 10 a menos 18 dividido por 6,62 vezes 10 a menos 34 vezes 3 vezes 10 a 8. Isso aí dá 2,2
20. 2,195 vezes 10 elevado a, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2,195 vezes 10 elevado a 7 centímetros a menos 1. E finalmente, em elétron-volt, o que eu vou fazer? Só multiplicar, né, a energia em joule pela carga do elétron, não é isso? 4,3597 vezes 10 a menos 18 joules, né? Vezes 1,6022, 1,6022 vezes 10 a menos 19. Isso aqui é elétron-volt por joule. Então, essa energia aqui em elétron-volt vai ser 1,622 vezes 10 a menos 19. Na verdade, dividir, né? Na verdade, não é multiplicar, não, é dividir, tá? Que vai dar 27,2. 27,21, tá? Lembrando, né? Não sei se vocês já tem esse valor em mente, que a energia do átomo de hidrogênio ela é 13,6 elétron-volt. Então, por isso dá 27,21 elétron-volt aqui, tá certo? Aqui é joule por elétron-volt, né? E aí fica elétron-volt, certo? Então, expressar as unidades atômicas facilita muito na hora de a gente escrever as equações, né? Para não escrever aquele monte de coisa, H cortado ao quadrado sobre 2m, carga do elétron e por aí vai. Então, ó, observem como é que fica aqui a equação de Schrödinger para o átomo de hélio. O operador hamiltoniano é simplesmente, ó, menos 1/2 do Laplaciano do elétron 1 ao quadrado, menos 1/2 do Laplaciano do elétron 2 ao quadrado, menos 2 sobre R1, menos 2 sobre R2, mais 1 sobre R12, 1 sobre R12, né? Então, o que vocês vão fazer aqui para mostrar, né, que o hamiltoniano fica assim em unidades atômicas? Você escreve o hamiltoniano para o átomo de hélio, normal, e aí usa aquelas unidades atômicas. Então, onde aparecer carga do elétron é 1, onde aparecer massa do elétron é 1, onde aparecer 4πε0, 1. E aí você chega aqui nessa equação. Fica aí como exercício para vocês. Então, como que a gente acabei de falar para vocês que não dá para resolver a equação de Schrödinger exatamente já para o átomo de hélio. Qualquer átomo que tiver mais de um elétron não resolve. Então, como que a gente faz então? A gente tem que encontrar, existe maneira de resolver aproximadamente, tá? Uma das aproximações, das primeiras aproximações que surgiram, que até hoje são utilizadas, teve muito sucesso, é a teoria de Hartree-Fock. Como que ela surgiu? Inicialmente o Hartree, né, que são o nome de dois cientistas, o Douglas Hartree e colaboradores, eles propuseram que resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para um sistema de elétrons movendo-se independentemente. Então, o que significa isso? Então, tá aí, como eu falei, uma aproximação. Qual foi a aproximação que o Hartree introduziu? Que os elétrons são independentes. Ou seja, se tiver dois elétrons aqui, eles não se repelem, tá? Não tem repulsão, entre aspas, tá? Mas a gente sabe que existe a repulsão. Então, como que ele faz para resolver isso? Ele considera que um elétron ele se move no potencial gerado pelos demais elétrons. Então, você tem que calcular de alguma forma a média do potencial que está ao redor daquele elétron, aí ele sente esse potencial. Ele não sente o outro elétron do lado dele, que é o que a gente chama de correlação eletrônica.
Mas ele, na equação, né? Na equação, na aproximação de Hartree, eu considero que todos os outros elétrons, eles geram um potencial, calculo esse potencial, e aí eu calculo um termo, né? No meu hamiltoniano, eu coloco um termo que significa essa interação entre o elétron e o potencial médio exercido pelos elétrons restantes. Aí, nesse caso, a autofunção para o átomo é o produto das autofunções, que nem a gente viu lá para o átomo de hélio. Se eu ignorasse aqueles termos, né? O termo da repulsão intereletrônica, mas dá para fazer isso usando a aproximação de Hartree. Acontece, como eu falei, né? Um elétron sente o potencial dos demais. Mas como que eu calculo esse potencial dos demais? Então, não é conhecida a forma exata desse potencial que atua sobre esse elétron. Mas ele pode ser determinado, essa energia pode ser determinada, eu posso resolver essa equação por meio de um tratamento chamado autoconsistente, que eu vou explicar para vocês agora. Então, considere o exemplo do átomo de hélio. Então, pela teoria de Hartree, eu escrevo a função de onda como produto de funções de onda de um elétron. Então, aqui a minha função de onda, ela é função das coordenadas do elétron 1 e do elétron 2. Então, ele é o produto de uma função só do elétron 1 por uma função só do elétron 2. As duas funções do lado direito são iguais. Está vendo que é o mesmo psi, eu não coloquei nenhum índice. Psi não, φ. Porque os dois elétrons têm que estar no mesmo orbital, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, né? Então, a gente tem no átomo do hélio, a gente tem dois elétrons no mesmo orbital com spins contrários. A gente não está falando de spin ainda, mas mais adiante a gente vai introduzir o spin aqui nessa função de onda, tá certo? Aí, a distribuição de probabilidade de cada elétron, né? A gente usa o que a gente já viu para a função de onda de um elétron. Como é que eu calculo a distribuição de probabilidade de um elétron? Eu pego a função de onda, né? E faço a integral, né? Sobre todo o espaço da função de onda conjugada vezes a função de onda. Então, por exemplo, se eu estou olhando para o elétron 2 especificamente, é o φ asterisco de R2 vezes φ asterisco de R2. Essa distribuição de probabilidade pode ser interpretada classicamente como a densidade de carga, porque ela não me dá a probabilidade de eu encontrar o elétron naquela região do espaço. Então, quanto maior a probabilidade de encontrar o elétron, maior a carga naquela região do espaço. Então, essa distribuição de probabilidade me dá uma densidade de carga. Onde ela for maior, eu tenho uma densidade de carga maior. Então, por isso que eu uso essa distribuição de probabilidade como uma densidade de carga. E aí eu posso dizer que a energia potencial que o elétron 1 está sentindo no ponto R1 devido ao elétron 2 é a integral dessa distribuição de carga dividido pelo R12, a distância entre eles. Porque a distribuição de carga, né, que está acontecendo aqui é como se fosse a potencial de Coulomb, né, o produto das cargas dividido pela distância. Só que eu não tenho esse produto das cargas, porque eu não sei onde o elétron 2 está, mas eu pego a distribuição de carga dele e divido pela distância entre os elétrons. E aí eu chamo isso aqui de V1F de R1. Esse sobrescrito F aqui está enfatizando que é um potencial efetivo na média. Então, qual é o potencial que o elétron 1 sente devido ao movimento do elétron 2? É a distribuição de carga do elétron 2 dividido pela distância entre eles. Então, escrevendo em unidades atômicas, né, tudo isso aqui está em unidade atômica, o hamiltoniano efetivo de um elétron é a soma aqui é o termo de energia cinética, né, menos 1/2 do Laplaciano do elétron 1 ao quadrado. Aqui é a energia potencial de atração entre o núcleo e o elétron 1, né? Então, menos 2 sobre R1, unidade atômica aqui. O 2 é nosso Z, né? Porque eu estou falando do átomo de hélio, mais essa repulsão
que o elétron 1 sente estando na posição R1. Então agora esse meu hamiltoniano aqui, ó, só tem termos relativos a quem? Ao elétron 1. E aí eu posso dividir, né? Posso separar a minha função de onda como produto das funções de um elétron. Aí, para cada elétron desse, eu posso aplicar esse hamiltoniano efetivo, né? Então, o hamiltoniano efetivo aplicado à função de onda do R1 vai me dar um alto valor, ε1, vezes a própria função de onda, né? Porque ela é uma equação de alto valor. E da mesma maneira, eu posso fazer isso para o φ do R2. Então, essa última equação aqui, ela é a chamada equação de Hartree-Fock para o átomo de hélio. E a sua solução resulta na melhor função de onda orbital para o hélio. Só que aí tem um problema, né? Eu falei aqui para vocês que aqui, beleza, só tem termo que depende do elétron 1. Né? Todos os termos são relativos ao elétron 1. Só que esse último termo aqui, para eu chegar nele, eu preciso resolver essa integral aqui, que depende do elétron 2, depende do meu φ do R2. Né? Cadê? Então, esse hamiltoniano efetivo do elétron 1 depende do φ do R2 e vice-versa. Para eu saber qual é o potencial que o elétron 2 sente, eu preciso calcular a densidade de carga do elétron 1. Então, como que eu resolvo isso? Aí é que entra a história do método autoconsistente, tá? Como que funciona esse método autoconsistente? Como eu não sei quem é o φ do R2, porque ele depende do R1 e vice-versa, então a gente faz o seguinte, dá um chute a respeito da forma do φ do R2. Ó, eu acho que φ do R2 é determinada função. Aí eu escrevo uma função para o φ do R2, e aí com essa função eu calculo o potencial efetivo que o elétron 1 sente. Aí eu resolvo a equação de Schrödinger para encontrar φ do R1. Aí, encontrado, eu resolvo essa equação aqui, né, para encontrar o φ do R1, né? Eu vou saber a forma do potencial, que eu dei um chute, né, para a forma do potencial, e encontro o φ do R1. Depois que eu encontrar o φ do R1, o que é que eu faço? Eu calculo o potencial efetivo que o elétron 2 sente, tá? Que era para ser R2. Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui era para ser R2. Tá de vermelho aqui. Tá? Então, eu calculo o potencial com o φ do R1 que eu calculei, eu calculo o potencial que o R2 sente. E aí, eu vou achar um novo φ de R2. Aqui, eu vou achar um novo φ de R2. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu dei um chute, ó, observe o que eu fiz aqui. Eu dei um chute para o φ do R2. Aí resolvi a equação de Schrödinger para o φ do R1. Com esse φ do R1, eu calculo o potencial do R2 e calculo um novo φ do R2. Com esse novo φ do R2, eu calculo o potencial do R1. Acho um novo φ do R1 e com esse novo φ do R1, calculo um novo potencial para o R2 e acho um novo φ para o R2. E vou repetindo isso, fazendo um ciclo. Até que o quê? Até que as funções de onda obtidas entre dois ciclos sejam suficientemente próximas. É isso que a gente chama de ser autoconsistente. Então, esse é o método autoconsistente. Método do campo autoconsistente. Que nos programas de química computacional você encontra como SCF, que é Self Consistent Field. Tá? Então, eles funcionam dessa maneira. Você dá um chute para uma função, aí calcula a outra calcula a primeira, até que elas não mudem de um passo para o outro. Você estabelece um critério, o que é esse não mudar, o que é esse suficientemente próximo, tá? E aí você resolve a equação de Schrödinger para esse sistema com essa aproximação aqui de Hartree. E que chute é esse que eu dou para a função de onda do elétron? Costuma-se utilizar combinações lineares de funções parecidas com os orbitais do átomo de hidrogênio, como esse chute inicial, para a forma dos orbitais no método Hartree-Fock, tá? Um exemplo de função que costuma ser usada são os chamados orbitais de Slater.
Então, os orbitais de Slater, eles têm essa forma aqui, ó. É um N de NL, depende dos números quânticos. NL é uma constante, tá? Constante de normalização, vezes R elevado a N menos 1, E elevado a zeta R, e aqui o YLM de θ e φ. Aqui são as harmônicas esféricas, da mesma forma que tem para o átomo de hidrogênio. Então, a função é parecida com a do átomo de hidrogênio, mudando um pouco a parte radial, tá certo? Então, a gente usa essas funções aqui, por exemplo, o átomo de hélio. Eu sei que ele está no orbital 1s, né? Então, eu considero que o N é igual a 1 e o L é igual a 0. E aí, consequentemente, o M tem que ser 0 também. Aí, eu uso essa função aqui como meu chute inicial. Esse zeta é um parâmetro que é ajustável, tá? Mas pode ser Z sobre N, como é lá no átomo de hidrogênio. E aí existe um outro método chamado de método variacional, que você ajusta esses parâmetros, que esse método variacional ele confia no fato de que a energia no estado fundamental é a menor energia possível. Então ele vai minimizando a energia de modo a ajustar esses parâmetros. E aí você obtém a equação com parâmetro ajustado e resolve pelo método do campo autoconsistente. Então, quando você usa o método de Hartree-Fock, você calcula a energia do átomo de hélio, você encontra esse valor aqui, ó, menos 2,8617 Hartree, tá? E o valor exato dessa energia é menos 2,9037 Hartree. Então, observem que dá um valor bem próximo, tá? Então, esse procedimento leva ao melhor valor possível para a energia quando se usa essa aproximação orbital. E os resultados, como dão próximo, né, justificam o uso desse conceito. A diferença entre a energia exata e a energia de Hartree-Fock aqui é chamada de energia de correlação, que é aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Eu considero que um elétron está sujeito ao campo do outro elétron, então eu estou desconsiderando a interação instantânea entre eles. É isso que a gente chama de correlação eletrônica. E aí a diferença de energia, como minha aproximação desconsidera a correlação eletrônica, a diferença entre a energia exata e a energia calculada com o método Hartree-Fock é chamada de energia de correlação. Então, para o átomo de hélio, essa energia de correlação é a seguinte, né? Eu subtraio, né, a diferença da energia exata para a energia Hartree-Fock e dá menos 0,0420. Se você calcular isso aqui em relação à energia exata, dá cerca de 1,5%. Então, é um erro de cerca de 1,5%, tá? Que dá cerca de 99% da energia exata, ou seja, muito bom, né? Porém, se você transforma isso aqui para quilojoule por mol, que é aquela transformação que eu mostrei para vocês, né? Multiplica, divide por 1000 para passar para quilojoule, né? Multiplica pelo valor em joule, divide por 1000, multiplica pela constante de Avogadro. Isso dá 110 kJ por mol, que é aproximadamente da mesma magnitude da energia de uma ligação química. Então, quando você olha, o erro é de 1%, cerca de 1%, mas o valor é aproximadamente a energia de uma ligação química. Então, para tratar um fenômeno como ligação química, o método de Hartree-Fock não dá bons resultados. Então, existem maneiras de melhorar esses resultados, incluindo de alguma forma a correlação eletrônica, tá? Então, é bom, é bastante usado o método, muito mesmo, serve para um monte de coisa, mas quando você precisa da correlação eletrônica, você não pode usar esse método, nem não pode usar, ele é sempre o ponto de partida, mas você precisa incluir algumas aproximações, algumas outras informações, aproximações, algumas outras formas de se incluir a correlação eletrônica.